Olá, Thiago, boa noite. Deixa eu olhar aqui o telefone, se o volume tá no máximo. Tudo bem? Vamos dar início aí na nossa sequência de lives. Hoje eu precisei colocar o telefone na horizontal. Tô me sentindo desconfortável com os comentários, com a câmera, não sei pra que lado que eu olho. Tá um pouco diferente aqui. O meu suporte quebrou bem agora que eu ia começar a live. Tive que usar outro suporte. Aí eu estou estranhando. Bem, vamos lá, né? Na sequência aí do nosso conjunto de lives. Hoje, se eu não me engano, é a quarta live que nós vamos fazer. Eu sou Júlia Almeida, sou dentista, sou biomédica com especialização em biomedicina estética. Nós estamos aí num ciclo de lives 2 vezes por semana para conversarmos sobre temas relevantes na estética, principalmente sobre a utilização dos exames laboratoriais para acrescentar, otimizar aí nos resultados. Hoje a live vai ser um pouco mais curta, porque é um assunto mais rápido, é um assunto que eu já falei várias vezes para vocês, que é a disbiose intestinal. Então não vou prendê-los muito aí, mas vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre alguns exames, né? Então hoje nós vamos falar sobre o intestino e entenda como que o intestino pode influenciar na qualidade da pele. Essa é a nossa quarta live. Tá difícil aqui eu arrumar um ajuste pro telefone por causa do suporte novo, mas vamos lá. Então, é uma das queixas mais comuns de pele que a gente tem, está relacionada muito ao intestino. É o famoso eixo intestino-pele. Nos últimos 10 anos, os artigos têm estudado e têm comprovado que existe uma ligação entre o eixo, que é o eixo pele-intestino, e há também o eixo intestino, pele e cérebro. E hoje nós vamos falar especificamente do eixo intestino-pele. E esse eixo diz o seguinte, que quando o intestino não está funcionando adequadamente, isso reflete em outros órgãos e órgãos até mais distantes, como no caso da pele. Então, muitas das vezes, a gente tem dificuldade de um tratamento eficiente, não está respondendo muito bem àquela pele, por causa de uma inflamação intestinal. Dentro dessas inflamações intestinais, a mais comum, nós temos a disbiose. A disbiose intestinal é um desequilíbrio da flora bacteriana. Então, o que acontece? O intestino é um órgão imunológico muito grande que nós temos e ele é responsável por controlar e por equilibrar vários metabólicos do corpo. Quando nós temos uma alteração dessa flora bacteriana do intestino, a bactéria boa ela acaba diminuindo e aumenta as bactérias patógenas, as bactérias ruins. Essas bactérias ruins, elas são causadoras de liberar várias citocinas que vão inflamando a parede do intestino. Se esse intestino ele está inflamado, a parede do intestino fica mais longe, ela fica mais espaçosa. Então, fica mais fácil entrar na corrente sanguínea, passar para a corrente sanguínea, patógenos, citocinas, situações que o organismo eliminariam. E o que acontece? Quanto o intestino ele está inflamado por uma disbiose, por uma síndrome de inflamação, a gente acaba tendo não a absorção dos nutrientes. Ou seja, vai evoluindo para um agravante. Quando o intestino está inflamado e que a gente não consegue absorver os nutrientes, o paciente ele pode ter até uma alimentação saudável, mas o intestino não está preparado para absorver aquilo. Então ele pode evoluir para a ausência de inúmeros micronutrientes.
O organismo ele necessita de diversos micronutrientes, macronutrientes para que ocorram as suas funções normais. E na ausência de um ou de um conjunto de micronutrientes, vão começando a ter variações que vão afetando a função do corpo. E o que a gente mais sente, o que a gente mais nota a primeiro momento, são distúrbios na pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, ela é o órgão que nos passa beleza, vaidade, saúde. Então, desde que o mundo é mundo, desde os tempos primórdios, as pessoas têm uma preocupação em manter uma pele saudável, porque a pele, ela fala muito sobre nós, sobre como nós nos comportamos, como nós estamos, ela passa aquela aparência de saudável. Então, quando a gente começa a ter alguma alteração de pele, isso já nos incomoda e a partir disso, geralmente o paciente tende a procurar um recurso. E nós, profissionais estetas, nós estamos habilitados e capacitados para a gente cuidar da pele. Mas a nível de estética, de embelezamento, patologias de pele, tratamentos de pele, não cabe a nós, aí já é parte de dermatologista. Mas, por exemplo, uma rosácea, uma acne, uma mancha, uma inflamação, isso tudo nós estamos aptos a cuidar. E todos esses são sintomas que tendem a piorar quando o paciente tem uma desbiose, uma inflamação intestinal ou a síndrome do intestino permeável, que é quase que a mesma coisa, né? Deixa o intestino com as células mais afastadas e isso tem a permeação de agentes patógenos para a corrente sanguínea. Então, quando você tem a diminuição de bactérias boas no organismo, consequentemente, nós temos o aumento dessas bactérias ruins. Essas bactérias ruins, elas acabam liberando citocinas ou até elas próprias caem na corrente sanguínea e aí vão evoluindo para a pele. Então, o que acontece? Nós temos algumas patologias, nem é patologias, esse não foi o nome correto, são disfunções de pele, porque quando se trata de patologia, aí já é o dermatologista que cuida. Então, nós vamos cuidar de algumas disfunções. Dessas disfunções são dermatite atópica, que é muito comum, psoríase, rosácea e acne. Lembrando que a acne, ela está muito associada também à alimentação. Então, todas essas patologias, todas essas disfunções, elas são muito frequentes no consultório. Nós recebemos queixas quase que diariamente de algum desses distúrbios, disfunções, no nosso cotidiano. Então, cabe a nós entendermos um pouco de onde que vem essa origem, essa disfunção, para a gente conseguir tratar. Uma vez que a gente descobre a causa e que a gente trata, que a gente cuida da causa, fica muito mais fácil a gente ter um tratamento mais estável e mais duradouro. Se nós ignorarmos, fechar os olhos para essas disfunções e ficar tratando uma acne, tratando uma rosácea ou até uma hipercromia, nós vamos tratar, mas sem ter uma resposta positiva. Talvez pode ter até uma sutil melhora, mas na grande maioria das vezes, quando a gente mexe numa pele inflamada, a chance de nós piorarmos aquela pele, ela é muito maior. Porque quando a pele ela está inflamada, ela fica mais frágil, mais delicada e mais hiperativa. Então você mexe nessa pele com procedimento, com uma limpeza de pele ou entra num tratamento para mancha. A pele está tão inflamada que a intenção dela é responder para aquela inflamação. Então ela tende a ficar mais aguda, a produzir mais manchas, a produzir mais vasinhos com a intenção de levar mais oxigênio. Então geralmente há uma piora. Então é interessante quando a gente conversa com o paciente, vai investigando e a gente detecta que há uma possibilidade desse paciente ter aí um intestino inflamado, ter uma desbiose, para a gente já começar a cuidar disso desde a base, desde o princípio. Controlando esse intestino, levando esse intestino para a normalidade, a pele tende a ter uma melhora gratificante. Se vocês pegarem, por exemplo, um paciente com hipercromia, uma das primeiras perguntas que vocês precisam de fazer para esse paciente é como que é o hábito de alimentação.
certamente esse paciente ele deve de ter uma alimentação riquíssima em açúcar e em glúten. Glúten hoje é um vilão muito grande pro organismo, né? E quando você tem um excesso de açúcar e o seu intestino não está competente para filtrar aqueles nutrientes, você acaba descarregando dentro do organismo uma elevação de açúcar. E isso inflama, causa a glicação do colágeno, que vai consequentemente causar muito mais mancha, muita hipercromias de diferentes tipos. Então, dentro da dermatite atópica, o que acontece? Nós temos alguns fatores que podem causar essa dermatite atópica. Quem tem dermatite atópica geralmente sofre da dermatite atópica muito precocemente. Então, as crianças já começam a ter dermatite atópica e aquilo evolui para a fase adulta. E o que a gente mais ouve é: não tem cura, nós temos que aprender a lidar com isso e, consequentemente, nós teremos dias melhores e dias piores. Isso é o que eu ouvi durante muito tempo, porque eu tive dermatite atópica, que hoje eu acredito que tenha sido causado por glicação. E até que eu compreendi isso, para eu cuidar da minha pele, eu tive diferentes estágios. Em mim, como que respondia? Nessa região aqui da face, eu tinha vermelhidões, como se fosse um arranhado, machucado. Ele ficava bem avermelhado, irritado, e eu descamava muito a pele. Tanto que eu passava maquiagem de manhã, eu saía de casa, por exemplo, bem bonita. À tarde, na hora do almoço, já estava horrorosa, porque a minha pele descamava tanto, com aquela maquiagem, ela ficava muito mais feia na pele do que se eu tivesse sem. Aí eu acreditei durante um tempo que pudesse ser talvez alergia a cachorro, a pelo de cachorro, porque eu tenho vários cachorros. E aí eu aceitei isso e até me conformei, porque na minha situação era assim: ou eu eliminava os cachorros e tinha uma pele bonita, ou eu ficava com a pele feia e tinha cachorro. Eu optei por ficar com a pele feia e ter cachorro, porque na minha concepção não dá para ser feliz sem ter cachorro. E assim eu vivi durante muitos anos. Eu fui estudando, fui me especializando, fui lendo artigos, fui indo e fui descobrindo outros fatores que causavam inflamação na pele. Eu cheguei a um período que eu estava com a sensibilidade de intestino, eu estava com a minha pele completamente glicada, e por eu estar com a síndrome do intestino inflamado e permeável, eu não estava tendo absorção de nutrientes. Eu evoluí para um quadro de anemia, evoluí para várias ausências de micronutrientes, a minha pele ficou muito inflamada e foi virando um ciclo. Aquilo vira um bolo, tudo que você coloca na pele parece que só piora. Então, o que foi a causa? Primeiro foi descobrir que eu estava com a síndrome do intestino permeável, foi controlar esse intestino. Consequentemente, eu conseguia ter uma melhor absorção dos nutrientes. Fiz reposição desses nutrientes também por via oral, através de nutracêuticos, não somente melhorando a alimentação, mas eu também tive que complementar isso. Em seguida, eu percebi que a minha pele era muito glicada e eu não tenho glicose alta. Às vezes a pessoa confunde, gente, glicação de pele com pessoas diabéticas ou com excesso de açúcar no sangue. São coisas diferentes. Então, eu não sei se tem pessoas novas que nunca me ouviram falar sobre isso, mas eu vou rapidamente explicar um pouquinho. A pessoa que tem excesso de açúcar no sangue, que são pessoas diabéticas, ela é uma pessoa glicada. Isso é fato, isso é certeza. Agora, nem todas as pessoas que têm diabetes, elas têm glicação. Por exemplo, a minha glicose é baixa. O meu nível de glicose é no limite inferior da normalidade. Eu tenho muito mais chance a ter hipoglicemia do que hiperglicemia. Então, assim, eu tenho a glicose muito baixa. E eu tive, durante um período grande, glicação. O que é isso? Quando a pessoa tem uma alimentação rica em açúcares, ela tem esse excesso de açúcar no organismo. E esse excesso de açúcar, ele tem tropismo, afinidade pelo colágeno. Então, o colágeno, ele fica endurecido, ele perde o formato e, consequentemente, ele perde a função.
E essa glicação, ela não é proveniente apenas de açúcar de doce, são todos os tipos de açúcar, de fruta, de pão, de massa, de carboidrato, enfim. Então eu percebi que a minha glicação vinha dessas bobagenzinhas de comer pão, muita fruta, às vezes eu gosto muito de banana. Aí eu fui cuidando, leite também, ele tem a lactose que ela converte em açúcar, então eu fui eliminando isso. E consequentemente a minha pele foi ficando melhor. E hoje eu consigo controlar muito bem a minha pele. E claro que uma vez ou outra eu dou uma escapadinha aí nos doces, né? Porque ninguém é de ferro também. E eu percebo nitidamente que quando eu tenho essa ingestão de açúcar mais elevada, isso responde na minha pele. Então, a dermatite atópica, ela é causada por fatores genéticos e ou ambientais. E o que acontece? Ele causa um defeito na barreira. Aí quando a gente tem essa síndrome, quando a gente tem a dermatite atópica, que a barreira fica deficiente, tudo que a gente coloca nessa pele, ela tende a piorar. Principalmente quando a gente não tem a educação de não usar álcools, produtos à base de álcool. Porque pensa comigo, se a pele ela tá com dermatite atópica, é uma pele que ela está inflamada. Se a dermatite atópica causa um problema a nível de barreira celular, a proteção e a capacidade da célula de proteger dos agentes externos está vulnerável. Ou seja, entra patógenos através da pele. Se você usa sabonete, cosmético, enfim, que tenha a base de álcool, qualquer éster, isso vai fazer com que rompa as barreiras da pele. Então, se a barreira já está danificada e eu uso produtos que facilitam essa agressão, eu vou piorar a dermatite atópica. Então, é muito importante ficar atento em pacientes que têm dermatite atópica em vários fatores. Como que está o intestino desse paciente, como que é a alimentação desse paciente, verifica os micronutrientes desse paciente, se está competente ou não. E também fiquem atentos, isso é muito importante, ao pH dos produtos que vocês estão utilizando nesse paciente. Às vezes, os pH está errado e você acaba danificando ainda mais a barreira da epiderme. Quando o pH é elevado, a gente alcaliniza a pele. E nós sabemos que a pele, o ideal é que o pH dela seja levemente ácido. E é de propósito que esse pH seja um pouco mais ácido, para que haja uma proteção de micro-organismos ali. Então, quando a gente alcaliniza essa pele, a gente faz com que a barreira celular ela fica rompida, ela fica frágil. Aí junta essa sensibilidade causada pelo pH que está errado, mais a dermatite atópica, então essa pele fica muito mais danificada. Por isso é que às vezes a gente trata a pele do paciente e esse paciente não responde. Quando o paciente chega na cabine do consultório, o ideal é que a gente, pelo amor de Deus, não usa álcool para limpar a pele. Eu falo em questão de álcool porque, assim, quanto nós dentistas, eu falo nós de uma maneira geral, porque eu fiz inúmeros cursos com dentistas e era assim no passado. Nós aprendemos lá, quando a harmonização facial começou a ser introduzida para a classe odontológica, a fazer a asepsia da pele do paciente com álcool 70. E isso foi usado durante muito tempo, até que a gente a gente foi estudando, foi aprendendo e viu que a gente não pode limpar a pele com álcool. Talvez as outras classes de profissionais já sabiam disso, mas nós dentistas fazíamos isso errado. E até hoje eu vejo alguns colegas fazendo asepsia da pele do paciente com álcool. E isso acaba piorando o caso do paciente, tá? Uma outra causa também que a literatura acredita que seja uma das causas que aumenta a incidência de dermatite atópica é o aumento das cesarianas. Acredita-se não, já foi comprovado pela literatura que é essencial, que é muito importante para o bebê a ter um parto normal. Porque ao passar pelo canal vaginal, o bebê ele se contamina de inúmeras bactérias da flora vaginal da mulher. E geralmente, quando a mulher ela vai ter parto normal,
ela acaba fazendo cocô um pouquinho antes. Então, o bebê, ao passar pelaquele canal, querendo ou não, ele tem um pouquinho de contaminação com resíduos de micro-organismo do intestino da paciente, da mãe. E essa passagem pelo parto normal faz com que o bebê ele tenha contato com essas bactérias e automaticamente vai começando a produzir anticorpos na pele. E hoje nós temos um aumento muito grande de cesarianas, né? Então, o fato da gente não ter essa via normal faz com que o bebê fique ausente desse contato e, consequentemente, ele tenha uma pele mais sensível. Hoje nós vivemos aquela geração mimimi, né? Que tudo dá alergia, tudo irrita, tudo causa uma hipersensibilidade. E a geração vem evoluindo para cada vez se tornar pior, porque a gente está privando de algumas coisas que são essenciais. Outra coisa também muito importante que o intestino afeta em relação à dermatite atópica é que a literatura já comprovou também que a vitamina D ela é controlada pelo intestino. E o intestino, por algum motivo, quando o paciente tem uma deficiência de vitamina D, ele acaba ficando mais permeável e, consequentemente, passa mais bactérias para a corrente sanguínea. A vitamina C hoje também já é sabido que nós quase todos temos uma certa deficiência. Com aí a tecnologia dos protetores solares, nós estamos passando muito protetor, consequentemente tendo menos contato com a radiação solar, e o sol é importante para que a gente tenha a produção de vitamina D. Ou seja, como a gente já sabe que nós temos hoje uma deficiência de produção própria de vitamina D por causa da diminuição do sol, nós precisamos entrar com isso via oral, nós precisamos de repor isso. Então a vitamina D ela pode ser repida via oral ou até através de intramuscular também, mas aí o intramuscular já é mais a nível de nutrólogo, né? Médico para indicação para isso. Nós podemos prescrever sem nenhum prejuízo legal as tópicas. Então, como a gente já sabe que isso é uma característica, é uma consequência de uma disbiose, vale a pena nós aferirmos a vitamina D desse paciente. Nós podemos solicitar exames para os pacientes e nós podemos solicitar a dosagem de vitamina D para saber se está eficiente ou não e para a gente saber o quanto que a gente repõe, porque às vezes a falha de vitamina D está tanta que você necessita entrar com uma dose de ataque por um tempo para reequilibrar aquelas estruturas para depois a gente continuar com a dose de controle. Partindo aí ainda para as disfunções de pele, nós temos a psoríase, que é uma doença inflamatória imunomediata. Imunomediata é quando o organismo ele não reconhece aquelas células do organismo e ele passa a atacar o seu próprio organismo. E a psoríase, ela quem recebe esse ataque são os queratinócitos. Então a gente acaba tendo uma produção maior dessa célula. É uma célula que ela consegue ter uma hiperplasia. Tô desconfortável aqui no meu banco. Uma célula que consegue ter uma hiperproliferação são apenas células que têm consequências, que têm capacidades e habilidades para se multiplicar. Ou seja, elas têm DNA e elas conseguem se multiplicar. Os queratinócitos, eles têm a função de produzir a melanina, que é o pigmento que dá coloração para o nosso tipo de tom de pele. Quando nós temos essa doença autoimune, ela ataca esses queratinócitos, ele acaba inibindo a produção de pigmentos, mas nós temos uma hiperproliferação, ou seja, a gente tem um aumento exacerbado da produção dessas células, que é onde o paciente fica com aquela diferença de cor. E a disbiose, a literatura fala que a disbiose tem um fator muito importante na piora dessa psoríase. Nós temos uma célula que é a TH17, que é uma célula que produz uma citocina. E é normal nós termos essa citocina, essa célula patógena no nosso organismo. Mas quando nós temos a diminuição dos ácidos graxos de cadeia curta, essa citocina ela aumenta.
E para a gente ter esse controle de ácidos graxos, nós temos um lactobacilo que produz esse tipo de ácido graxo. Quando a gente tem uma disbiose intestinal, que nós temos uma alteração da flora intestinal, nós temos uma diminuição desse lactobacilo que é responsável por produzir esses ácidos graxos de cadeia curta. Então, se nós temos uma diminuição desses ácidos graxos, consequentemente, nós temos o aumento das citocinas do TH17. E aí esse TH17, ele é uma citocina tão agressiva que ele consegue piorar a psoríase. Então a literatura acredita e associa que se você tem um controle da disbiose, consequentemente você tem uma melhora da psoríase. A literatura não sabe ainda todo o mecanismo de ação certinho como que isso acontece, mas já é sabido que isso está interligado. Ou seja, inúmeros malefícios um intestino não funcional causa. E nós podemos perceber que esse intestino não está funcionando lá desde o início e conseguir ir recuperando isso para que nós tenhamos uma função melhor. Outra característica, outra disfunção também que pode ser acentuada com a disbiose são as rosáceas. As rosáceas, muitos falam que não tem cura e que uma vez que você tem rosácea, você tem que ter rosácea para o resto da vida. Essa não é a maneira que eu penso, eu não acredito nisso e eu tenho resultados bons com os rosáceas. Rosácea é uma inflamação crônica da pele e que aumenta os vasinhos daquela região, que são os famosos telangiectasia. Esse nome é bem chatinho, né? Então a gente aumenta esses vasinhos. Se a gente tem uma inflamação na pele, a pele vai responder aumentando esses vasinhos. Então a rosácea, o que eu preciso de ficar ciente? Que ela é um sinal que o organismo está me dando que a pele está inflamada. Se a pele está inflamada, a primeira coisa que eu preciso de fazer é controlar aquela inflamação. Então eu não preciso de entrar com laser, com LED, com nada naquela rosácea, se antes eu não cuidar daquela causa. Então, um dos principais motivos que causa rosácea é o intestino inflamado, que seja ele pela a síndrome do intestino permeável, ou seja, uma inflamação de intestino, ou seja, disbiose, enfim, quando o intestino não está funcional, ele causa uma inflamação no organismo, e também o excesso de açúcar e ou carboidratos, ou alimentos ricos em gorduras. Esses alimentos, eles são tão pobres em nutrientes que nos privam deles e ainda causam inflamação. Intestino não, organismo inflamado, a consequência dele é uma rosácea. Então, se o paciente vier para você e ele tem rosácea, é quase que certo que a alimentação desse paciente é uma alimentação errada. Então, para a gente ter uma resposta positiva, nós temos que ir lá do básico, orientar esse paciente em relação à alimentação dele, se for necessário, organizar a flora intestinal desse paciente, e aí a gente vai melhorar a rosácea. Então, esse negócio de que rosácea não tem cura, aos meus olhos, isso não funciona. Se rosácea é uma inflamação, cabe a nós controlarmos a inflamação. Controlou a inflamação, controla a rosácea. Então, quando os pacientes começarem a passar com vocês com rosácea, não seja mais um dos profissionais que vai falar assim, olha, infelizmente você vai ter que ser vermelhinha pro resto da vida porque rosácea não tem cura. Isso não é verdade. A literatura científica hoje tem cada vez mais afirmado de que a rosácea é uma inflamação crônica provida de alimentos errados. Tudo bem? Vamos seguindo aí. E quais que são os sintomas? Como que a gente pode suspeitar de um intestino? Primeiro, o paciente vai comentar para vocês que ele tem uma distensão abdominal, aquele famoso inchaço. Eu tô sempre inchaço, tá desconfortável, tenho cólica, tô com gases, ele pode ter náuseas, alguns pacientes têm diarreia, outros pacientes evoluem para uma constipação intestinal. Então, esses fatores podem mudar um pouquinho, mas está sempre ali naquela região. O paciente sente, às vezes, fraqueza, tontura, dor de cabeça. E por que isso? Porque ele está com ausência de nutrientes.
Então, ele tem essa fraqueza e isso é aceitável, isso é justificado, isso é esperado. Se ele não está conseguindo absorver aqueles nutrientes, ele evolui para um quadro de sonolismo, de cansaço, de fadiga, ausência de concentração, e isso vai evoluindo. E quais que são as possíveis causas disso, né? Pode ser, primeiro, por uma alimentação errada, pobre em fibras, pobre em nutrientes. Quando você tem uma alimentação muito rica em glúten, o glúten inflama o intestino. Excesso de corticoide, excesso de antibiótico, isso pode causar. Então, álcool, então vários fatores podem causar isso, mas não é uma vez ou outra, é quando a rotina do paciente, quando os hábitos alimentares do paciente são hábitos ruins, porque isso não vem da noite para o dia, isso é acumulativo. Então chega uma hora que o intestino ele tá tão fadigado que ele não consegue mais responder. Então, voltando lá na anamnese do paciente, uma anamnese bem feita, onde você consegue investigar um pouco mais o cotidiano, a vida do paciente, você já começa a desconfiar de um intestino ou não. Então, eu vou falar para vocês também sobre alguns exames que a gente pode solicitar para comprovar essa disbiose ou não, mas muito se sabe, muito se descobre através de uma anamnese. Hoje é muito difícil a gente fazer uma ligação de uma possível disfunção se nós não conversarmos muito, porque vários sintomas são semelhantes a diferentes disfunções. E isso nós só vamos descobrir qual caminho seguir, o que pode ser aquele problema que o paciente tem, quando nós conversarmos muito com ele, investigar, informar sobre vários hábitos, várias coisas, aí é que a gente vai criando um caminho e desconfiando. Mas assim, o seu paciente já chega com a pele inflamada. Geralmente a pele inflamada, ela é uma pele que ela tá com muito acne, ou ela tá com muita mancha, ou as duas coisas. Normalmente é uma pele muito ressecada. E o paciente relata para vocês alguma característica que faz você associar que pode ser o intestino, vale a pena investigar o intestino. Porque se nós não cuidarmos, nós não controlarmos esse intestino para que ele tenha uma absorção de nutrientes favoráveis, a resposta do tratamento nunca vai ser positiva, a tendência é só piorar. Então vocês vão estar tratando, cuidando, gastando tempo, aparelhagem, cosméticos e acaba não tendo uma resposta favorável porque o intestino não está controlado. Quais os exames que a gente pode solicitar quando a gente tem essa desconfiança? O primeiro exame e o mais comum, o mais barato, é no hemograma, que a gente pode investigar. Dentro do hemograma, nós temos uma célula no leucograma, que é o eosinófilo. O eosinófilo é uma célula que normalmente ela tem bem pouquinho, ou quase nem tem. E quando ela aparece em um grau mais acentuado, pode ser característica de alergia, pode ser por vermes, mas quando a gente tem eosinófilos no sangue acima de 650 milímetros cúbicos, significa não, há uma chance grande desse paciente ter uma disbiose, uma disfunção intestinal, não necessariamente uma disbiose, algum problema no intestino, tá? Uma irritação, uma inflamação, o intestino permeável ou a própria disbiose. E aí, o exame laboratorial sozinho, ele não é uma garantia de que o paciente realmente está com um problema intestinal. Você precisa de casar os sinais e sintomas desse paciente com todas as queixas que ele está relatando, com todas as disfunções de pele que você consegue detectar isso, e mais alguma alteração de hemograma, aí você consegue detectar com certeza se esse paciente está com um problema intestinal ou não. Então, a primeira coisa que eu sugiro que vocês solicitem quando vocês estiverem desconfiados é o hemograma. É uma triagem bem básica, fácil, e vocês conseguem interpretar de uma maneira sem dificuldade.
O outro exame é o Indicam, ele chama Indicam. Ele é um exame na urina e que ele vai dosar o triptofano. Essa substância, ela está alterada, aumentada sempre que nós temos o intestino inflamado, quando nós temos um aumento de putrefação intestinal, enfim, qualquer desordem a nível intestinal, nós temos a alteração dessa substância, que é o triptofano. E isso acaba saindo resíduos na urina. Quando vocês forem solicitar esse medicamento, esse exame, vocês vão solicitar esse exame de urina e normalmente é a primeira urina do dia, desde que o paciente tenha ficado com pelo menos 4 horas sem fazer xixi. Aí pede o paciente para desprezar um pouquinho o jato inicial, faz a asepsia da região, claro, despreza o jato inicial, colhe o jato médio da urina, despreza o final e aí guarda, coloca no potinho apropriado e encaminha para o laboratório e o laboratório vai dosar essa substância. Então, essa substância alterada, ela já é um indicativo de que o paciente ele está com uma disfunção intestinal. Então, você já descobrindo isso, fica mais fácil você cuidar. E nós podemos cuidar de um paciente com disbiose, ou pelo menos nós precisamos indicar esse paciente para o profissional competente. A disbiose, a gente precisa de cuidar controlando o intestino. Então, melhorando a alimentação, oferecendo para esse paciente pré-bióticos e probióticos, controlando os micronutrientes desse paciente. Se vocês acharem que vocês não estão capacitados com conhecimentos para poder controlar essa disbiose do paciente, você sabendo identificar que ele tem esse problema, você pode encaminhar esse paciente para o nutricionista. Aí o nutricionista vai tomar todas as providências necessárias para equilibrar aquela flora intestinal. Mas isso é algo simples, que a gente consegue fazer também, desde que a gente tenha já a certeza de que realmente aquele paciente está com um problema a nível de intestino. Então, nós temos para controlar, quando o caso está muito agressivo, nós temos duas situações de agressividade. Uma às vezes o médico, mas aí chama intervenção médica, tem que fazer transplante fecal do paciente, ou seja, ele já está com uma situação intestinal tão avançada e tão grave que há necessidade de transplantar fezes para esse paciente para recuperar a flora. Isso no Brasil ainda não é tão comum, mas lá fora já é uma realidade. Passando desse caso mais grave, nós temos também antibióticos que a gente precisa para poder matar essas bactérias patógenas do organismo, mas lembrando, quando a gente entra com antibiótico, não podemos usar antibiótico por muito tempo e esse antibiótico vai acabar matando também as bactérias boas. Então a gente usa antibiótico por um determinado tempo, controla aquilo e depois devolve para o organismo as bactérias boas que ele necessita. E essas bactérias boas, elas são devolvidas de duas formas, através de pré-biótico e dos probióticos. Pré-bióticos são resíduos dos nossos alimentos que as bactérias se alimentam e se multiplicam. Então, assim, tudo que a gente come, o organismo, ele aproveita uma parte para que a gente utiliza como fonte de energia, nutrientes, enfim, e outra parte é eliminada nas fezes. Essa parte que não é absorvida pelo organismo, grande parte desses restos de alimento servem de alimentos para as bactérias da flora intestinal. Então, isso são os prebióticos. Mas para que esses prebióticos eles funcionem, nós temos que ter uma alimentação saudável, uma alimentação rica em nutrientes, que essa sobra será importante para alimentar as nossas bactérias saudáveis. Se nós tivermos o hábito de uma alimentação errada, uma alimentação pobre em nutrientes, rica em açúcar, em fritura, enfim, nós vamos acabar alimentando as nossas bactérias ruins e esse alimento acontece pelo seguinte: as boas morrem
e as ruins elas se sobressaem. Então, se elas se sobressaem, elas inflamam o intestino. Então, para que esse prebiótico ele funcione, para que ele seja eficiente, a nossa alimentação precisa de ser uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, rica em nutrientes, tá? E depois nós temos os probióticos. Os probióticos são micro-organismos vivos que a gente ingere. Então pode ser aí através de cápsula, através de sachê. Nós temos também aí os lactobacilos dos leites fermentados, que são lactobacilos vivos, coalhada Siri. Tem também hoje, que tá bem na moda, é o kefir. O kefir, ele, a grosseiro modo, ele é como se fosse uma coalhada síria também, preparada aí através de leite ou da água de cubuca. Cubuca são cabaças. A água de cubuca também causa o kefir. Mas a água de cubuca eu acho bem nojento, assim, é meio desagradável, porque aí você tem que colocar aquela água lá, ele vai fermentando, aí você coa e ingere aquilo. Mas só de você olhar para aquela cubuca, aquela água feia, dá um pouquinho de receio, é meio desagradável. O kefir, quando ele é feito sem ser na cubuca, fica um pouco mais confortável. Do leite, por exemplo, aí fica, assemelha-se uma coalhada síria, então é mais palatável, né? É isso. Então, o kefir, ele é dado. Pra gente conseguir o kefir, geralmente nós temos que cadastrar nas redes sociais e é uma doação. O kefir a gente não compra, geralmente ele é doado. Então, as pessoas que têm doam um pouquinho, um potinho pro outro, e aquele potinho você faz muito. É literalmente a coalhada síria mesmo, não sei se vocês já fizeram, mas a coalhada síria você pega um pouquinho de iogurte, aí você prepara aquele leite, coloca no leite, aquilo multiplica. E você sempre tem que guardar um potinho daquele iogurte para fazer uma próxima receita. O kefir, ele não é uma coalhada síria, ele tem algumas variações que eu não sei explicar tecnicamente o que é, mas ele tem uma variação. Mas a fabricação desse kefir é muito semelhante à coalhada síria. E é um tipo de probiótico natural, né? Os outros probióticos que a gente compra na farmácia, eles são probióticos industrializados, mas são micro-organismos vivos. E é importante que a gente faça o uso desses prebióticos com uma certa constância, porque o organismo ele funciona de uma maneira assim. Se você está se alimentando bem, tem hábitos saudáveis e faz o uso de um prebiótico e probióticos eficientes, você tem constantemente uma flora intestinal saudável e uma flora em equilíbrio. A partir do momento que você para de fazer uso do probiótico e você começa a fazer uso de uma alimentação errada, pobre em nutrientes, você evolui para uma disfunção intestinal novamente. Então, não é porque vocês entraram com uma conduta terapêutica de prebiótico e probiótico para o seu paciente que nunca mais vai ter que se resolver. Não. Muito pelo contrário, há necessidade de um acompanhamento, porque uma vez que ele para de fazer uso do probiótico, se ele continuar com os hábitos ruins, aquela inflamação tende a voltar e ela volta num espaço de tempo muito mais curto do que da primeira vez. Então, probiótico é meio que igual ao ômega 3, a vitamina D, a vitamina C. Nós temos que fazer uso disso com uma certa frequência. E eu lembrei agora, voltando lá na acne, um dos tratamentos que a literatura tem falado que é bastante eficiente para acne é pedir para manipular cosméticos com cepas de lactobacilos, né, que são os probióticos, e passar a nível tópico, porque esses probióticos na pele têm demonstrado respostas muito positivas na inflamação da pele que causa acne. A literatura não sabe ainda dizer todos os mecanismos que faz com que esses probióticos tópicos melhorem, mas um grupo de pessoas que fizeram estudos e o uso desses probióticos tópicos tiveram melhoras consideráveis de acne. Então vale a pena aí também pensar em solicitar um cosmético com lactobacilo, com probióticos para o paciente que tem uma inflamação de acne aí muito aguda. Bem, é isso que eu queria conversar com vocês sobre a disbiose.
E eu queria que vocês entendessem o porquê que a desbiose ou alguma alteração a nível de intestino pode comprometer a pele do paciente, porque tá tudo muito ligado. Então, controlando o intestino do paciente, consequentemente, vocês terão uma pele muito mais bonita. Teve um estudo lá nos Estados Unidos que o cientista, eu não me recordo o nome dele agora, ele pegou vários ratinhos e ele alimentou esses ratinhos com Danone rico em probióticos, em lactobacilos. E ele percebeu que esses ratinhos, ele teve o que ele chamou de pele vistosa. Os ratinhos estavam com a pele bonita e iluminada, ele transmitia a saúde. Então, através desse artigo, que já é um artigo antigo, que eles começaram a cada vez mais fazer os estudos para correlacionar o uso do probiótico em relação ao intestino e, consequentemente, à pele, né? Que é o eixo intestino-pele. E cada vez mais os novos artigos eles têm afirmado que existe sim uma correlação do intestino com a pele e que os probióticos eles estão aí para nos ajudar a controlar isso. Então vale muito a pena vocês investirem em começar a orientar o seu paciente a fazer uso de um probiótico aí constante. Probiótico não é muito caro, probiótico é acessível, é algo que dá para você fazer o uso contínuo sem dificuldade. Principalmente que nós temos diferentes tipos de probióticos, né? Então você pode vir desde o kefir, que é o gratuito, pode fazer a coalhada, ou pode até comprar esse probiótico a nível de farmácia. Mas é importante que faça uso disso constante. Então assim, usa um tempo, descansa aí 15 dias, um mês, faz uso novamente. Mas o importante é que a gente tenha uma certa constância. Enfim, espero que eu tenha ajudado, que tenha agregado. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou se ficou com dúvida de alguma informação que eu possa ter passado, me mande aí um inbox que eu vou respondendo e eu fico aí à disposição para qualquer ajuda que eu possa dar, tá? Lembrando que nós temos as lives toda segunda e quinta-feira. Essas lives são voltadas para exames laboratoriais, ênfase nos exames laboratoriais e pele, porque na minha visão nós temos que cuidar da pele, tratar bem a pele, porque a pele é o nosso passaporte, é o nosso cartão de visita e não dá para você pensar em ir para os injetáveis, pensar nos procedimentos talvez mais caros da harmonização facial, se nós não prepararmos a pele do paciente antes. Uma pele saudável, uma pele nutrida, uma pele equilibrada, uma pele que não está hiperativa, ela responde muito bem a todos os procedimentos que nós vamos introduzir dentro da harmonização para o paciente. E a durabilidade disso é maior. Uma vez que nós temos tratamentos duradouros, nós temos pacientes mais felizes, pacientes mais satisfeitos e, consequentemente, aumenta aí a nossa propaganda boca a boca, que é o mais importante nesse meio, tá certo? Pessoal, muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui comigo, que ouviram essa live, que curtiram, que mandaram coraçãozinho. Cada coraçãozinho que a gente recebe valoriza a nossa live, reconhece. E o Instagram, ele entende que aquela live está sendo bem aceita. Então, esses coraçõezinhos que vocês mandam e quando vocês mandam durante a live, é muito importante para mim, porque aí o Facebook e o Instagram, ele acaba entendendo que a live agregou valor e a nível de divulgação orgânica, ele espalha sozinho a minha live. Então é interessante esses compartilhamentos. Então compartilha a live com alguém, curta, manda coraçãozinho. Gratidão por todos vocês que estão aqui. Hoje é que dia da semana? Segunda-feira, eu acho. Tô meio perdida aqui no tempo. Mas quinta-feira nós teremos uma outra live. Vocês estão todos convidados para participar. Será sempre às 22 horas. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.